Tô aqui tomando meu cafezinho, conforme combinado, né? O título desse encontro é Um Café Comigo, porque hoje eu vim, né, de um modo um pouco mais informal, contar quem sou eu, né? O título da live aí seria Steph Stauches, né? Uma jornada pessoal e profissional. Então é isso. Então, quem sou eu, né? De onde eu vim e para onde eu pretendo ir. E informalmente, né, de modo pessoal, Steph Stauches é filha, ela é esposa, ela é mãe, ela é irmã, ela é amiga. E profissionalmente, Steph é advogada. Tenho formação pela UEPB, sou formada em Direito, acho que 2011.2, se eu não me engano. E tenho especialização pela UEPB também, em Direitos Fundamentais e Democracia. E sou especialista em Direito Previdenciário. Eu atuo na área de Direito Previdenciário desde 2009, porque comecei desde os tempos de estágio. E minha primeira atuação foi no escritório modelo da UEPB. Então, foi por lá, né, onde eu tive aí o primeiro contato efetivamente jurídico com o direito previdenciário. Então, Steph, por que o direito? Né? Steph resolveu o direito porque desde os tempos de escola, desde quando era pequena, né, ali uma jovem, uma adolescente, Steph nunca teve dúvida. Seria o direito. E aí, eu tive esse insight e permaneci com ele ao longo de todo o meu ensino médio, até pelas minhas características pessoais, né? A nível de pessoa, efetivamente. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de resolver problemas, que tomava a frente das situações e etc. E aí, minhas amigas de escola certamente saberão que essa, né, era a minha principal característica. E aí sempre fui, né, entrei nesse estereótipo de pessoa que resolve problemas e me tornei a Steph advogada que efetivamente resolve problemas. Então, quando chegou no ensino médio, eu não tive dúvida alguma, apesar de que fiz vestibular para engenharia civil e para arquitetura, porque minha mãe sempre foi apaixonada por arquitetura, mas enfim, a formação dela é em jornalismo. E acabei que fiz vestibular para isso. Passei para arquitetura, passei para direito e passei para engenharia civil. Mas optei pelo direito. Então, obviamente, quando fui tendo contato com as disciplinas e etc., fui me apaixonando cada vez mais. E assim como boa parte das pessoas que têm a oportunidade de lidar com o direito de alguma forma, a minha paixão foi o direito penal. E aí me apaixonei pelo direito penal, pelo processo penal. É tanto que uma das minhas realizações foi ter tido a possibilidade de trabalhar, né, com esse nicho do direito. Chegar mais um pouquinho para frente eu conto para vocês. Mas tive a oportunidade, sim, de atuar na área. E aí, concluí a universidade e lá tive a oportunidade de realizar estágios dentro da própria universidade, através do escritório modelo, o qual eu indiquei, inclusive, na época que fui professora da UEPB, indiquei que os meus alunos participassem e lá eles tivessem a oportunidade de lidar com o direito pela primeira vez, né, efetivamente. Porque quando a gente está sentado ali nas cadeiras das salas de aula e etc., a gente não tem um contato efetivo, né, com o que de fato é a realidade do advogado fora da universidade, né? A disciplina, as informações doutrinárias, a letra da lei, ela é modulada quando da sua aplicação e quando da vivência, né, da realidade. E aí eu indicava aos meus alunos que procurassem um escritório para lá eles terem a oportunidade de ter um contato real com o que é o direito. Então, eu tive essa vivência, e aí foi onde eu tive os meus primeiros casos em direito previdenciário, foi lá no escritório modelo da UEPB. Inclusive, eu já escrevi um texto sobre isso, está no feed,
Inclusive, a autora da demanda, né, era minha tia. E ela era portadora de câncer e nós entramos com um pedido de BPC, né, ali. O BPC está enquadrado na lei do LOAS, né, que é a lei orgânica do direito assistencial, né, da Previdência. E então, foi meu primeiro contato com o direito previdenciário de forma jurídica, na época como estagiária. E sempre busquei atuar em direito previdenciário e tudo mais. Em 2011 eu me formei, já estava enquadrada como estagiária em um escritório aqui em Campina Grande, na minha cidade. E lá eu passei a desenvolver, né, com mais frequência, eu passei a ser a referência dentro do escritório na área de direito previdenciário. Obtive minha carteira da OAB no meio do ano de 2012 e a partir de então eu passei a atuar efetivamente como advogada e não mais como estagiária. E ao fim de 2012 eu tive a oportunidade de realizar uma entrevista junto ao escritório que abriu aqui em Campina Grande. Na época eles não tinham um escritório físico aqui. E lá eu tive a oportunidade de realizar essa entrevista e consegui a vaga. E passei a trabalhar como coordenadora da filial e como advogada também. E nessa época, meu primeiro caso foi um caso assim bem cabuloso, né, de direito penal. Foi uma ação, uma demanda criminal. E o teor, né, o crime principal em ênfase nessa demanda era o crime de tortura. Então, eu entrei nessa demanda recém-formada, assim, praticamente, né? Não tinha tido nunca contato com algo tão grande. E graças a Deus que aconteceu, porque eu tive a oportunidade de desenvolver as minhas capacidades de forma exponencial. Eu tive a oportunidade de atuar recém-formada, né, entre aspas, porque eu estava formada há praticamente um ano, com outros advogados muito antigos aqui da cidade, já assim, baluartes do direito penal e do processo penal. E foi uma oportunidade também de aprendizado. Graças a Deus desempenhei com bastante desenvoltura a minha obrigação. E foi uma grande oportunidade. Estive nesse escritório de 2012 a 2023. E lá eu era clínica geral, né? Então, nessa clínica geral eu atuei não só em direito penal, mas em direito penal militar. Atuei em direito civil e aí abrangendo todas as áreas, direito consumidor, contratos, direito de família, obrigações, que é aquela parte, enfim, se há uma discussão, por exemplo, entre uma empresa e você, e há ali a necessidade do cumprimento de uma obrigação. Então, atuava nessas demandas também. Atuei em ações referentes à responsabilidade civil, que são ali as ações referentes a dano moral e etc. Atuei em situações de direito tributário, atuei em direito previdenciário, atuei em direito do trabalho. Eu acho que talvez, e direito administrativo. E, além disso, em demandas administrativas junto a órgãos públicos aqui na cidade, né, a nível estadual, na verdade. E foi, assim, uma experiência muito grande, enriquecedora, aprendi bastante. Mas aí vocês me perguntam, certo, e cadê a jornada profissional do Steph Staus da advocacia? Porque hoje eu sou a Steph por trás do Steph Staus da advocacia. E como foi que ele surgiu, e por que ele surgiu, e como foi que a gente chegou até aqui. O direito passou a ser manejado de forma paralela, né, o direito previdenciário, a esse escritório onde eu trabalhei. Então, desde 2009, eu nunca deixei de atuar no direito previdenciário, sempre com as minhas demandas particulares e sempre buscando, né, como é que eu posso explicar? Manter a estrutura, né, e sempre mantendo o meu nome de forma que ele viesse a crescer e nós pudéssemos chegar até o dia de hoje.
Então, eu nunca desisti da minha advocacia particular. Eu sempre busquei desenvolver, porque sempre foi um sonho. Eu tinha 2 sonhos. Quando eu terminei o curso de Direito, eu tinha 2 sonhos. Um era voltar para a UEPB como professora. Sonho check, voltei. Passei 2 anos como professora da UEPB, foi uma experiência assim surreal. Me permitiu ter um contato mais íntimo ainda com o direito penal, direito processual penal. Ensinei diversas disciplinas lá da área criminal, né? E foi muito bom, foi enriquecedor. Foi um período muito difícil também, porque teve um período que eu tinha 8 turmas, além do escritório que eu coordenava e além do staff status da advocacia. Então foi um período muito desafiador, mas graças a Deus chegamos ao fim dele com bastante experiência. Então eu nunca desisti de ter o meu escritório com o meu nome na parede e etc. E aí eu precisei, ao longo desses 11 anos, me manter atuando com o meu nome, né? Não apenas por trás do nome desse escritório onde eu trabalhei. E graças a Deus foi possível realizar. Eu já até inclusive postei um Reels, tá no feed, contando essa parte da minha história, em que eu trabalhava, né, nos horários em que tinha condições de trabalhar. Porque eu trabalhava nesse escritório de 8 a meio-dia, de 2 às 6. Então, as minhas causas particulares do meu escritório pessoal, eu manejava nos intervalos. Então, ou eu ia muito cedo atender meus clientes na casa deles, ou no coworking, ou marcava em algum outro local, ou no horário de almoço, ou à noite após o expediente, ou final de semana. Mas sempre buscando, né, galgar esse meu espaço. Até que a situação nesse escritório onde eu trabalhava passou, foi se modificando, né? Ao longo dos anos a situação foi se modificando e eu fui passando a me sentir enjaulada, né? Quem me conhece mais de perto sabe que a analogia que eu fazia era como se eu fosse um passarinho preso na gaiola. Por quê? Porque era como se eu não coubesse mais ali. E eu até, inclusive, também já escrevi um texto, fazendo aí um paralelo com a história do mundo de Alice no País das Maravilhas, porque tem uma parte do filme que a Alice come, se eu não me engano, um pedaço de bolo, e ela cresce demais para o espaço onde ela tá, e aí ela toma uma poçãozinha para diminuir. Ou é o inverso, não me recordo ao certo, mas é mais ou menos isso. E aí eu me sentia dessa forma, eu sentia que não cabia mais naquele espaço, e que eu precisava sair. Só que a gente tem um receio muito grande de deixar a estabilidade de uma CLT para se tornar um profissional liberal. Trabalhar com as nossas demandas e viver ali do que a gente pode considerar como o inesperado, né? Hoje, não é amanhã. Então, são essas as características que a gente vê por definição para a vida do advogado. Porém, passei alguns anos nessa situação, me sentindo cada vez maior para um espaço pequeno, tendo um desejo ainda mais latente de ter o meu lugar, de ter o meu espaço, de viver as minhas próprias regras. E o principal, eu tinha um desejo absurdo por liberdade de tempo, de agenda, de manejar os meus horários, porque quando você trabalha vinculado a um contrato, né, CLT, você tem um cumprimento de horário. E a partir dali o seu tempo não é mais seu. Você está vendendo a sua capacidade intelectual, você está vendendo o seu tempo. Então, ao longo dos anos, essa situação foi se tornando ainda mais difícil para que eu sustentasse. E aí, eram questão assim, haviam pressões com relação a cumprimentos de prazos, questões de horários, situações internas que cada vez mais faziam com que o meu desejo fosse realmente viver a minha liberdade de tempo, porque eu precisava ter paz, né? E às vezes quando outra pessoa gerencia a sua vida, o seu tempo, você não consegue alcançar esse status de ter sossego. E aí
foram se passando os anos, a situação foi se tornando ainda pior. E eu fui me sentindo cada vez mais mal com a situação, até que em 2022 a situação estava tão extrema, pelo menos na minha ótica, que eu estava com uma sensação absurda que eu seria demitida. E aí eu tô abrindo meu coração aqui. E aí eu tinha muito essa sensação, assim, parece que estava pairando uma nuvem negra sobre a minha cabeça. E eu achava que eu ia ser demitida, Até que eu descobri que estava grávida. Comuniquei que estava de fato, né, gestante. E a partir dali eu entrei no meu período de estabilidade em decorrência da gestação. E foram 9 meses. Eu gestei por 9 meses e tive mais 5 meses de licença maternidade. Na verdade, foram 4 meses de licença maternidade e 1 mês de férias, né, que foi aí acoplada à minha licença, como se fosse uma licença estendida. Então, quando eu retornei da licença e das férias, eu encontrei a minha mesa sem o meu computador, o computador no qual eu trabalhava. E ali, em momento algum, me bateu, né, a possibilidade. Mas tudo bem. Entrei em contato com as pessoas que eu precisava entrar em contato para saber cadê o computador, como é que faz e etc e tal. Eu passei uma manhã inteira gerenciando um computador para mim, para que eu pudesse trabalhar lá no escritório onde eu trabalhava. E ao fim do expediente da manhã, onde eu não consegui trabalhar porque eu não tinha computador, eu recebi a informação de que eu estava demitida. E aí, pasmem, uma sensação de paz absurda me invadiu. Porque eu alcancei a minha liberdade. Graças a Deus, eu não precisei abrir mão de nenhum direito trabalhista meu. Foram 9 meses de muita resiliência, porque eu não ia abrir mão dos meus direitos e também não podia ser demitida, porque eu estava grávida, né? E foi um período bastante complicado para mim. E por outras situações internas, enfim, que no momento não vem ao caso relatar, mas foi um período bem complicado que eu vivenciei. Assim, tenho muita gratidão pela oportunidade que tive de trabalhar nesse local, mas foi como se fosse um funil que começa largo, fácil, tranquilo, né, com espaço, mas que ele foi diminuindo, e aquilo foi me apertando de uma forma que eu não sei como é que eu consegui passar lá no buraquinho embaixo do funil, mas passei. Para a honra e glória do Senhor, eu passei e não precisei abrir mão de nenhum direito meu. E aí, voltando um pouquinho, se vocês forem olhar o meu feed, em fevereiro de 2023, eu tomei a decisão de abrir o meu Instagram. Então, eu comecei com o que eu tinha. É o que eu digo também, cara, não espera o momento ideal. Vai com o que você tem, com aquilo que você é, e só vai, sabe? Porque não vai chegar o momento ideal, a hora certa, nunca vai acontecer, você nunca vai se sentir confortável com isso. Então, em fevereiro de 2023, grávida, já de orelha em pé, eu abri meu Instagram, porque eu disse, eu preciso colocar o meu escritório na avenida mais movimentada do mundo. Eu preciso parar de depender do boca a boca. Eu preciso parar de depender de indicação. Eu preciso parar de depender, inclusive, de demandas judiciais, porque o direito previdenciário me permite trabalhar com questões administrativas que não me vinculam ao resultado de um processo. E a partir dali, eu passei a abrir a minha percepção, inclusive com relação à cobrança de honorários e consulta, porque existe uma cultura de que advogado não pode cobrar consulta. Mas quando você vai no médico, você paga a consulta para entrar e escutar o que ele tem para te dizer. Nem que seja só para ele te ver e dizer assim, faça tais exames e volte daqui o dia que você tiver os resultados. Então, isso é uma questão de amadurecimento, né? Eu, graças a Deus, fui abrindo os meus olhos para essas questões, passei a cobrar consulta aos meus clientes e também passei a precificar com mais adequação
as demandas nas quais eu trabalhei e que estou trabalhando, inclusive. Então foi aí. E abri meu Instagram com que finalidade? Alcançar o mundo. Porque a gente não precisa estar limitado ao nosso local, a gente não precisa estar limitado à nossa vizinhança, à nossa cidade, ao nosso estado. A gente pode, inclusive, alcançar outros países. Para vocês terem ideia, há 2 semanas atrás eu atendi um cliente que mora na Alemanha. Então, assim, ele tem uma situação aqui no Brasil e ele precisa de um advogado no Brasil. Ele é brasileiro, só que ele mora lá. Steph estava aqui e conseguiu atender essa pessoa que mora em outro país. Então, você não precisa depender da sua localidade. O mundo é enorme e o direito pode ser manejado de diversas formas. Então, eu tive essa oportunidade. Por quê? Porque eu abri meu escritório aqui na avenida mais movimentada do mundo. Porque aqui é a vitrine do meu trabalho. Aqui é onde eu tenho a oportunidade de alcançar outras cidades, outros estados, inclusive outros países. Então, foi dessa forma que eu comecei. Eu comecei sem nada, né? Eu tinha uma vivência, uma estrutura como advogada fora da internet, fora do digital. Mas no digital eu não era ninguém, porque o meu perfil era fechado, porque eu usava Instagram como diversão, como rede social, como divulgar as minhas vivências pessoais. E faz muito tempo que o Instagram deixou de ser só isso. Faz muito tempo, na verdade, que a internet deixou de ser só isso. Semana passada eu fiz uma live sobre posicionamento digital e nela eu falei a respeito justamente da questão da globalização, da expansão dos meios de alcance de clientes através do digital. Então, desses 2012, vamos dizer aí, quase 12 anos de advocacia, cara, eu perdi 10 anos sem estar aqui, entendeu? Eu perdi 10 anos sem divulgar o meu trabalho de forma efetiva, com intenção e com clareza no digital. Eu poderia ter começado muito antes e eu me arrependo. Hoje eu me arrependo porque eu não comecei antes. Então o momento ideal, a hora de começar é agora. Não é ontem, não é amanhã, é hoje, né? Então, foi por isso que eu abri as portas do meu escritório aqui na internet. Porque eu queria expandir. Eu tinha a suspeita profunda de que eu seria demitida do meu trabalho CLT, o que de fato se concretizou. Imagina se eu tivesse esperado. Imagina se eu tivesse vivendo como um alecrim dourado, acreditando que o mundo é rosa e dependendo apenas do meu contrato CLT. Imagina se eu nunca tivesse trabalhado por fora, se eu nunca tivesse tentado expandir a minha advocacia da forma que dava. Quando eu tivesse sido demitida, eu tinha ficado sem chão. A gente não pode acreditar que o nosso vínculo CLT, por mais estável que seja, ele não é um concurso, ele não te dá estabilidade efetiva. E até o concursado, né, tem ali as suas possibilidades de perda de estabilidade. Então, graças a Deus, eu nunca acreditei nessa estabilidade, porque o dono do seu negócio, ele pode te colocar para fora a qualquer momento. Você não é insubstituível. Você é insubstituível para você, para as suas questões. Isso sim você é insubstituível, mas para os outros, você não é. Né? Talvez ali para as pessoas mais próximas da sua família, pessoas muito queridas, muito íntimas, talvez você seja. Mas para os demais, você não é. E principalmente quando a gente fala sobre trabalho. Então, eu precisava crescer onde eu não sou substituível, que é no meu local, onde existe ali o meu nome na parede. Então, para o Steph Staus da advocacia, eu, Steph, sou insubstituível. E era disso que eu precisava. Então, de 2023 para cá, né, de fevereiro de 2023 para cá, com a abertura de percepção, com o início da minha jornada aqui no digital, eu consegui amadurecer, eu consegui compreender a forma como tudo isso aqui funciona, porque quem não tem o contato com o posicionamento digital ainda, é surreal o que existe nos bastidores, o que há por trás, o quanto a gente se esforça, o quanto a gente se dedica, o quanto a gente precisa trabalhar para estar aqui.
Por quê? Porque a gente não pode estar aqui sem um direcionamento, a gente não pode estar aqui sem a compreensão do que a gente deseja efetivamente entregar. Então, quando você consegue perceber e entender as formas de interagir, de se posicionar, de entregar o que você tem de conhecimento, as coisas passam a funcionar. Mas a gente não pode esperar essa aquisição de todo esse conhecimento para iniciar. O pontapé inicial tem que ser dado hoje. E aí, ao longo de um ano e pouquinho, né? Eu acredito que minha primeira postagem aberta aqui no Instagram foi dia 7 de fevereiro de 2023. Eu evoluí absurdamente. Tenho pessoas hoje comigo, né, que me ajudam aqui no manejo, né, desse trabalho nas redes sociais. E também tenho estudado ao longo de todo esse período. Antes mesmo, na verdade, eu passei a estudar a respeito de muito conteúdo que hoje me ajudam nesse posicionamento aqui no digital. Então, foi assim uma jogada de mestre que eu dei e que eu nem sabia que estava dando, né? A partir do momento que eu abri a minha rede social, o meu Instagram, para o público e direcionei os meus esforços para alcançar pessoas. Inicialmente eu tinha o desejo unicamente de alcançar clientes para o direito previdenciário com o qual eu trabalho. E aí eu tenho cursos de planejamento previdenciário, tenho anos de prática na parte de benefícios, e tanto no administrativo como no judicial. Mas aí eu percebi que eu podia fazer mais. Eu percebi que existe uma deficiência muito grande, tanto das pessoas que eu conheço, que ainda não se posicionam porque acham que, como é que eu vou fazer? Meu Deus, não sei fazer, não tenho coragem, tenho vergonha e etc. Como também de outros profissionais do direito, advogados, que ainda não se posicionam porque não abriram sua percepção com relação a isso. Então, eu percebi que com a formação que eu tinha, com os vários cursos que eu fiz ao longo da vida, de desenvolvimento pessoal, de gestão, de marketing, eu poderia ajudar as pessoas a encontrarem um meio de abrir também o seu local de trabalho na avenida mais movimentada do mundo. Isso aqui é uma vitrine. Então, aí, gente, minha mamãe acabou de entrar na minha live. Olá, mãe, seja bem-vinda. Então, essa possibilidade, né, toda essa construção de conteúdo que eu adquiri ao longo dos anos, eu percebi que eu posso ajudar outras pessoas. E aí, havia em mim, na verdade, já há muito tempo, um desejo de lecionar. Tive a oportunidade de ser professora na UEPB, mas existem algumas amarras nas universidades que, às vezes, alguns professores não se adequam. E eu talvez tenha sido uma delas. Nós temos algumas limitações, que não deveríamos ter, mas temos. Então, eu sempre tive esse desejo de alcançar outras pessoas, de passar conhecimento, de ajudar, de impulsionar outras pessoas. E eu fiz de forma gratuita por muito tempo as pessoas que tinham contato mais próximo comigo, inclusive através da minha advocacia. Pessoas que iam, ao invés de ir atrás de um serviço jurídico, iam atrás da Steph, mentora de vida. Então, por que não associar essa possibilidade de ofertar o meu serviço como advogada previdenciária no Instagram? Por que não expandir? Por que não alcançar pessoas de outra forma? Através, inclusive, dos conhecimentos que eu tenho, que implantei, que vivenciei, que desenvolvi, que amadureci. Então, eu estruturei a ideia e, em breve, Deus me permita colocar a mostra para todas as pessoas, mas eu estruturei uma forma de ajudar quem deseja realizar o seu posicionamento no digital. E aí, eu venho trabalhando nos bastidores com a finalidade de desenvolver esse projeto
E eu desejo colocar aqui para vocês muito em breve. Por quê? Porque eu sei, eu vivenciei, foi assim, há um ano eu ponho em prática tudo que eu aprendi. Mas há anos eu venho estudando sobre isso. Eu não comecei ontem, né? Então não é só sobre direito previdenciário. É sobre desenvolvimento pessoal, é sobre gestão, é sobre desenvolvimento profissional. Então, essa live tinha por finalidade apresentar quem eu sou. E eu sou essa pessoa que resolveu iniciar, ter um start no direito desde muito nova. E aí, tenho pessoas na família que têm a mesma formação que eu, mas que acabaram enveredando por outras áreas. E eu sou aquela pessoa que vem do direito sem berço de ouro e sem ninguém para segurar na minha mão e me dizer, é por aqui. Eu comecei no direito sozinha. Amém, obrigada, minha tia. Minha tia também entrou na live. Então, eu comecei do zero. Graças a Deus, são anos de dedicação que vem me rendendo frutos. Adquiri muito conhecimento e tenho muito conhecimento para externar. Desejo alcançar muitas pessoas, não só com o direito previdenciário, mas também com tudo aquilo que eu aprendi sobre posicionamento digital. E existe um mundo por trás do posicionamento digital. Existe a forma adequada de entrar em contato com a pessoa que você deseja falar, né? Você precisa identificar quem é o seu cliente ideal, a forma de conversar com ele, quais são as dores que ele tem que você pode sanar através do seu trabalho. Você precisa compreender qual é a forma que você vai se apresentar com relação à aparência, efetivamente, que vai alcançar essa clientela que você deseja alcançar. Você precisa compreender que existe uma infinidade de questões por trás do posicionamento digital. Existe a forma de você entrar em contato diretamente com essas pessoas, a forma de você se apresentar, até o seu linguajar precisa estar ordenado e orquestrado com a finalidade de falar diretamente com a pessoa que você deseja conversar. Porque se você vai conversar com uma pessoa que não tem formação jurídica, por que você vai utilizar o chamado juridiquês? Né? Se você vai conversar com uma pessoa que não tem uma formação intelectual, né, que não tem... Porque assim, dentro do direito previdenciário, principalmente com o pessoal que faz uso do BPC, eu já cheguei a atender pessoas que, assim, dependiam daquilo para sobreviver, porque não tinham outra forma, porque não tinham uma profissão formal. Então, a gente acaba encontrando com pessoas com pouca formação intelectual. Então, se eu quero entrar em contato com essa pessoa, eu preciso conversar com ela, explicar o direito de forma que ela venha compreender. Então, é necessário que você saiba quem é você, o que você oferece, qual é a dor do seu cliente, de que forma você pode solucionar e como é que você vai explicar para o seu cliente que você vai solucionar aquele problema. Porque não é todo mundo que entende. Não, porque eu vi na jurisprudência. Jurisprudência, oi? Né? Não é todo mundo que vai entender. Então, você precisa saber a forma de se posicionar, de falar, de se apresentar. Se você chega em determinados lugares com uma vestimenta altamente pomposa, cara, aquele cliente vai olhar para você e vai dizer, eu não tenho condições de pagar. Então, precisa haver uma adequação na comunicação. Isso é posicionamento. Então, eu tenho não só direito previdenciário para entregar, eu tenho muito mais. E aí, caso vocês tenham interesse, né, de acompanhar o desenvolver desse conteúdo, né, caso alguém tenha a finalidade de também aprender sobre posicionamento digital, entre em contato comigo, deixa aqui a palavrinha posicionamento nos comentários ou nos comentários quando a live ficar salva, para que eu possa entrar em contato diretamente e informar de forma preliminar a essas pessoas, né, quem tiver interesse, sobre os próximos encontros que teremos. Haverão outras lives, haverão outros eventos. Estou aí arquitetando ainda se farei uma masterclass ou se farei uma imersão, mas vem mais conteúdo e futuramente vem
a minha mentoria. Então, eu espero que externar um pouco da minha história, porque eu não externei 100%, tenha inspirado alguém, tenha gerado uma conexão, porque eu sei que existem muitas pessoas que estão no direito, mas que não sabem para onde ir, por onde começar, e às vezes já começaram há bastante tempo e ainda assim estão perdidas, né? Então, essas pessoas, elas precisam de um direcionamento. Por quê? Porque o direito, ele é um mundo, e ele te permite muita coisa. E não só o direito. Se você tem outra profissão, mas você não sabe como se posicionar no digital, eu também tenho produto para você. Eu tenho o desejo de me comunicar com você, que deseja se posicionar no digital e não sabe por onde começar. Então, são essas possibilidades que eu venho pretendendo trabalhar ao longo desse ano de 2024. Então, quem desejar acompanhar de forma mais próxima esses próximos passos que serão dados, deixa a palavrinha posicionamento. Existe um grupo no WhatsApp, tá? Para que eu possa ir lá informando detalhadamente, de forma prévia, a essas pessoas que estão interessadas, para que possa ser realizado esse acompanhamento dos conteúdos que eu comecei desde a semana passada em live. Semana passada nós tivemos uma live sobre posicionamento digital. Hoje, essa contação de histórias, né, sobre os detalhes, os pormenores de quem é Steph por trás do Steph Stauch da advocacia, quem é Steph no pessoal e no profissional, certo? E aí, nós ficamos por aqui hoje. Semana que vem, provavelmente, haverá mais algum encontrinho entre nós. Ainda vamos repassar essas informações de forma mais detalhada para vocês nos stories ao longo da semana. Então, acompanhem os stories quem tiver interesse, porque vai vir, né, mais algum conteúdo semana que vem. E é isso, pessoal. Essa live foi uma extensão de uma caixinha de perguntas que eu abri semana passada. Toda sexta-feira eu abro uma caixinha de perguntas chamada Um Café Comigo. E aí, lá existe a oportunidade da pessoa que entrar em contato me deixar alguma frase, me deixar alguma pergunta aleatória que não seja sobre o direito. E aí me veio essa pergunta de por que eu comecei no digital. Então, hoje é uma resposta a essa caixinha, e por isso que foi uma live de Um Café Comigo. Sexta-feira haverá novamente a caixinha. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de tema, algo que vocês queiram que eu explane um pouco mais a respeito nessa seara do posicionamento digital, podem ficar à vontade para apresentar essas sugestões. E toda quinta-feira nós temos o Quinta de Lei, que é uma caixinha de perguntas, aí sim, sobre direito e preferencialmente sobre direito previdenciário. Já falei tanto que a garganta já tá dando PT. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Quem tiver interesse no contato mais próximo, deixa a palavrinha posicionamento e aí eu entro em contato com você, tá bom? Então até mais. Obrigada a todos que participaram, que ficaram comigo até aqui. Muito grata pela presença de todos vocês. E é isso. Tchau, tchau.